Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para finalizar o assunto Sociologia e Meio Ambiente. Na aula de hoje a gente vai falar de um termo que é muito comentado na área de ciências humanas, chamado desenvolvimento sustentável. Então o título da aula, para tu anotar no teu caderno, é esse aqui, ó, Sociologia e Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável. Fechado? Então aproveita, vai logo pegando aí caderno, caneta, marca-texto, lápis, o que você quiser para anotar as dicas que eu vou te passar nessa aula de hoje, fechado? A aula de hoje, inclusive, está dividida em 4 tópicos, ok? Primeiro tópico, o que é desenvolvimento sustentável? A gente vai tentar responder essa pergunta. Segundo tópico, vamos falar dos princípios do desenvolvimento sustentável. Terceiro tópico, os desafios para atingir esse tal de desenvolvimento sustentável. E para fechar, com chave de ouro, o conteúdo e a aula de hoje, práticas sustentáveis. Ou seja, o que a gente pode fazer para garantir que haja um maior equilíbrio, uma maior atitude racional perante o meio ambiente, para que os impactos socioambientais sejam amenizados, reduzidos. A gente também tem um papel a cumprir nessa história, e a gente já vai entender que papel é esse, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje respondendo primeiramente a essa pergunta. Se o assunto é desenvolvimento sustentável, a gente precisa perguntar, mas afinal de contas, o que é desenvolvimento sustentável? E eu vou usar uma resposta que é tirada do relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foi uma comissão de 1987, certo? É desse documento que eu vou tirar a resposta. Nesse documento, abre aspas, diz o seguinte: desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente, agora, sem prejudicar a capacidade das gerações futuras virem a satisfazer suas necessidades. Eu lembro que eu já falei para ti sobre isso em aulas anteriores, que existe, sobre a questão ambiental, essa preocupação também com o futuro. Preservar, conservar, utilizar os recursos de maneira equilibrada para garantir também que as gerações futuras possam usufruir daquilo que a gente usufrui hoje, certo? Então, por isso é necessária essa mudança de atitude, é necessária essa conscientização maior do uso dos recursos naturais. Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável é aquele que assegura o crescimento econômico agora, sem esgotar os recursos para o futuro. Existe, portanto, uma preocupação que é tanto com o desenvolvimento econômico, mas também com uma atitude mais conservacionista ou preservacionista em relação ao meio ambiente, o uso mais equilibrado dos recursos naturais. Então, o primeiro tópico a gente já resolveu. A gente já sabe o que significa desenvolvimento sustentável. Fechado? Vamos agora ver o seguinte: quais são os princípios que norteiam essa ideia? No que se fundamenta o desenvolvimento sustentável? E aí o desenvolvimento sustentável se fundamenta em um tripé. Ou seja, são 3 características que dão base para a gente falar sobre desenvolvimento sustentável. Quais são essas 3 características? Vamos devagar. Primeiro, desenvolvimento econômico. Segundo, desenvolvimento social. E terceiro, conservação ambiental. Para falar sobre desenvolvimento sustentável, eu preciso fundamentar a minha fala nesses 3 pilares. Desenvolvimento econômico, acompanhado do desenvolvimento social, que também está acompanhado da conservação ambiental. Tá? Se eu falar só de desenvolvimento econômico, eu derrubo o desenvolvimento sustentável. Se só houver desenvolvimento econômico sem haver conservação ambiental, não faz sentido falar sobre sustentabilidade.
a discussão acerca da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável só faz sentido se eu estiver falando das três coisas ao mesmo tempo. Se eu conseguir correlacionar o desenvolvimento econômico com o social e também com a conservação ambiental. Fechou? Por isso que são o quê? Princípios. São pilares. Você não pode simplesmente desconsiderar um deles. Os três precisam atuar de maneira conjunta para que a gente chegue à ideia de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável. Por isso, para que isso aconteça, são priorizadas ações em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, consciente, de modo a trazer benefício para todos, ou seja, não apenas para um pequeno grupo, mas para a sociedade de maneira coletiva, de maneira ampla, de maneira abrangente, certo? Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que os recursos naturais são finitos. O que significa isso? Que eles são esgotáveis. Geralmente, as coisas que a gente tira do meio ambiente, que a gente extrai, ou que a gente utiliza para poder produzir na indústria, por exemplo, elas são coisas que não são infinitas, não são inesgotáveis. E é exatamente dentro dessa esgotabilidade ou dessa finitude dos recursos naturais que a gente precisa estar atento e agir de maneira mais consciente, de maneira mais responsável em relação aos impactos socioambientais que isso pode causar, que as nossas ações podem causar, ok? A dificuldade está basicamente em conciliar o desenvolvimento econômico, que está muito ligado ao crescimento também da produção e do consumo, dos países industrializados, dos países desenvolvidos principalmente, com a atual agenda ambiental, que impede o consenso, né, a criação de um acordo geral em torno do compromisso internacional para a redução da emissão de gases poluentes que causam o aquecimento global. A gente está falando de um aspecto muito pontual aqui nesse tópico, que é o quê? O aquecimento global. E uma das causas principais do aquecimento global é a emissão de gases poluentes pela indústria. Lembra que a indústria muitas vezes é vista como a principal vilã do meio ambiente. Porque a partir do capitalismo industrial, a produção se tornou mais intensa, se potencializou. Se você tem a potencialização da produção, significa dizer que isso vem acompanhado da utilização mais intensa de recursos naturais, de matérias-primas. Por isso que muitas vezes a visão sobre a indústria é uma visão de vilania, né? É ser a vilã dos impactos socioambientais. Então a ideia é fazer o quê? Não dá para parar com a indústria. Não dá para parar de produzir. Mas ao mesmo tempo é preciso que a gente tenha consciência da esgotabilidade, da finitude dos recursos naturais. Então aliar uma coisa com a outra é difícil, é complicado. Porque de um lado você tem o crescimento econômico, que obviamente está muito ligado à indústria, à produção, etc. E do outro lado, a preocupação com o meio ambiente. E os países desenvolvidos, sobretudo, os países industrializados, muitas vezes colocam o crescimento econômico como um critério mais relevante do que a preservação ou conservação ambiental. Foi o que aconteceu no Protocolo de Quioto, que eu citei aqui como exemplo. O Protocolo de Quioto é um documento assinado no final dos anos 90, mas que começou a ser colocado em prática as suas diretrizes a partir de 2005. A maioria dos países que assinaram o protocolo validaram, ou seja, fizeram uma agenda, né, para colocar em prática aquilo que estava determinado pelo protocolo. Só que alguns países não validaram. Por exemplo, Estados Unidos, Afeganistão, Somália e Saara Ocidental. Nessa lista que eu citei, tem um país que é muito importante na produção industrial, na produção capitalista, que é os Estados Unidos. E que, consequentemente, é um país que polui bastante o meio ambiente, porque como tem uma indústria muito forte e que produz demais, significa dizer também que é um país que emite muitos gases poluentes e que isso influencia também na questão atmosférica, né? Inclusive em doenças respiratórias, etc. Os Estados Unidos não validou. O que na prática isso representa? Representa que
os países que não validam o protocolo e que são grandes poluidores, como o caso dos Estados Unidos, evocam, ou seja, colocam na frente os interesses econômicos como motivo para a não validação. Então aquela ideia, se eu deixar de emitir mais gases, significa dizer que eu vou produzir menos, que a indústria vai produzir menos. E, consequentemente, isso vai determinar um crescimento econômico menor. Então, para que o crescimento econômico não diminua, eu vou continuar produzindo mesmo e não vou cumprir aqui com os acordos estabelecidos pelo protocolo. É essa a mentalidade, né? A rentabilidade, o lucro, ele vem à frente da questão ambiental, certo? Ou dos impactos que isso podem causar ou piorar em relação ao meio ambiente. E geralmente é isso que se usa como argumento, ou como critério, pelos países que não validam, né, esses acordos internacionais, como o caso, por exemplo, dos Estados Unidos no protocolo de Quioto. Só que aí é o seguinte, a gente fala muito sobre o papel do Estado, dos países, das empresas, da indústria, só que existe também a nossa parte. A nossa que eu digo é a minha, a sua, entendeu? O que a gente pode fazer também como cidadão. Porque tudo bem, a gente sabe que grande parte das questões ambientais e tudo, para que elas sejam amenizadas ou até resolvidas, isso demanda um esforço muito grande por parte de toda a sociedade. E você faz parte da sociedade, ok? Não é só o poder público, os governos, as empresas. Muitas empresas, inclusive, hoje em dia, se utilizam do chamado ecomarketing, o marketing ecológico. Então tem alguns selos, certificados de preservação, de conservação do meio ambiente, e as empresas elas ganham engajamento com isso também. Então assim, ó, o setor privado, de certa forma, algumas empresas estão cumprindo esse papel. Elas estão utilizando isso como estratégia de marketing, mas ao mesmo tempo, por outro lado, elas estão poluindo menos o meio ambiente. Isso é uma coisa boa, positiva. Alguns governos, alguns países também têm políticas públicas muito sérias em relação à amenização ou redução dos impactos ambientais. Ok, ponto positivo para esses países, para esses governos que fazem isso. Só que, como eu te falei, não dá só para a gente esperar dos outros, ou apenas cobrar o poder público, o governo e as empresas uma atitude mais responsável. A gente também, como cidadão, precisa se responsabilizar, precisa avaliar nossos hábitos, nossas atitudes, nosso comportamento perante o meio ambiente. Porque não adianta você cobrar se você não faz a sua parte. Aí tu fala assim para mim, professor, mas será que aquele papel de bombom que eu deixei de jogar lá na rua, ele vai fazer diferença? Vai. Porque se todo mundo começar a pensar da mesma forma e agir como você agiu, aí não é só um papel de bombom. São 100, 1000, 1 milhão de papéis de bombons que não vão estar mais na rua, entendeu? Mas você precisa também, primeiramente, fazer a sua parte, certo? Então, você acha que é necessário cobrar do governo, cobrar do Estado, cobrar das empresas que elas tenham uma atitude mais responsável em relação ao meio ambiente? Show, eu estou junto contigo também. Eu acho fundamental que a gente faça essa cobrança em relação ao governo, à iniciativa privada, certo? Mas você também precisa arrumar a sua cama, ou seja, você também precisa fazer a sua parte, beleza? E aqui eu te dei algumas dicas, está no slide, de como você pode fazer sua parte, com atitudes que são bem simples, bem do dia a dia, mas que causam um impacto muito significativo nessa luta para reduzir esse impacto socioambiental que é tão grave e tão drástico no mundo, beleza? Algumas coisas aqui ainda dependem de outras pessoas, mas muitas delas dependem só de ti. Dependem só da gente. Primeiro, o descarte adequado do lixo e dos rejeitos ou dejetos domésticos e também industriais. A parte industrial deixa para as indústrias. A parte de dejeto doméstico, de lixo, a gente consegue fazer. Você separar o que é lixo orgânico e lixo não orgânico, entendeu? Fazer lá a separação seletiva do lixo, plástico, papel, etc. Então, muitas cidades têm também a coleta seletiva do lixo. E isso facilita, quando você organiza ali a sua lixeirinha de casa, com papel, plástico, em sacos diferentes, por exemplo, você já está facilitando, já está fazendo alguma coisa, certo? Algumas empresas utilizam isso também. Então eu tenho certeza que você já foi em algum lugar, num consultório, alguma coisa do tipo, que tinha lá aquelas lixeirinhas coloridas, né? No shopping, por exemplo, tem.
que é lixeira de metal, de material orgânico, comida, né, de plástico, papel. Então, pois é, comece fazendo isso, se você não faz. Vai descartando o lixo no local que é adequado, beleza? Na sacolinha ali que é de cada material. Já é alguma coisa. Separar corretamente o lixo orgânico e não orgânico, além da realização da coleta seletiva e também das práticas de reciclagem. Algumas ONGs trabalham com isso, com a reciclagem, assim também como algumas instituições que são amparadas pelo governo, que tem dinheiro público investido nisso aí, beleza? Então vamos lá, vamos primeiro separar o lixo direitinho, coleta seletiva, né? E aí a gente deixa a cargo desses órgãos aí, dessas ONGs, a parte da reciclagem. Não dá para a gente fazer, mas a gente já fez a nossa parte inicialmente. Utilizar energias limpas e renováveis, como o caso da energia solar ou eólica. Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem um parque eólico muito bonito, que fica ali próximo de Paulino Neves, na região dos Lençóis Maranhenses. Então, se você já teve a oportunidade de ir, você sabe de onde eu estou falando, né? Perto ali da ilha de Caburé, naquele passeio que você faz de lancha pelo Rio Preguiça. É muito bonito lá. E energia solar é uma coisa que tem se tornado também uma realidade na capital. Aqui em São Luís, algumas casas, alguns locais, eles já têm as placas solares de captação de energia do sol. É uma coisa que ainda é bastante cara. Não dá para todo mundo fazer, mas já é o começo, beleza? Utilização de energias limpas, já vimos redução do desmatamento e de práticas de queimadas. Isso aí, de repente, se você está assistindo essa aula e se você mora numa região de zona rural, você sabe que isso é um problema que, vez por outra, a gente enfrenta aqui no Maranhão. Na região norte e nordeste, é um problema, né, do cotidiano. Então, a conscientização em relação a isso é algo importante, em relação a evitar o desmatamento e as queimadas, porque isso prejudica de uma maneira muito significativa o meio ambiente, inclusive o ar que você mesmo está respirando. Reflorestamento, que são atitudes que você consegue empreender tanto individualmente quanto coletivamente, quanto também empresas fazem isso, né? Companhias importantes, assim também como governos participam de ações nesse sentido. Então a sociedade como um todo pode estar envolvido e você também pode fazer parte disso. Utilização de produtos que sejam biodegradáveis é outra coisa que dá para você fazer. Evitando o uso de artigos feitos com plástico, que é um material que demora muito tempo para se decompor no meio ambiente, certo? E outros materiais que levam tempo para se decompor e podem, dessa forma, poluir os ecossistemas terrestres e também marinhos. Então isso aí é uma coisa que dá para você fazer também, priorizar, né, produtos que sejam biodegradáveis. Evitar o desperdício de água. Isso dá para você fazer demais, todo dia. Evitar o desperdício de água, beleza? Então, reduzir ali aquele tempo de banho muito demorado. Então, na hora de lavar o carro ali, né, ficar com a mangueira jorrando água. Então, se você for cortando um pouquinho, já é uma ajuda, já é uma coisa que você está fazendo. Que é da sua responsabilidade e de cada um de nós também. Mas que precisa ser feito, beleza? Assim também como economizar energia elétrica. Também dá para fazer. Não é uma coisa tão difícil, né? Então, de repente, ali não deixar todas as luzes ligadas se você não estiver usando o ambiente. Quando você sair de um ambiente, você vai lá e desliga a luz, certo? Então, isso é uma coisa que dá para fazer, é completamente possível e que você consegue facilmente cumprir com a sua função, assumir essa responsabilidade. E praticar o consumo consciente. Por que praticar o consumo consciente é importante? Porque como a gente vive numa sociedade consumista, onde o consumo é muito alienado, significa dizer que a gente está muito motivado a comprar e consumir muitas coisas. E com isso a gente produz muito o quê? Muito lixo. Inclusive a gente produz muito lixo eletrônico, certo? E o descarte desse tipo de material também precisa ser feito de uma forma bem específica. Inclusive algumas lojas, elas também trabalham nesse sentido, de recolher esse lixo que é o lixo eletrônico. Então, por exemplo, você descarta aqui a bateria do celular que você não usa mais. Você descarta a pilha que, entendeu, do controle remoto. Ou o próprio controle remoto que você não utiliza mais. Então, algumas lojas, elas ajudam nesse processo de descarte desse tipo de dejeto, desse tipo de lixo, que é o lixo eletrônico. Fechado? Então, como você pode ver, existe uma série de medidas e atitudes que você consegue tomar. E consegue, assim, fazer a sua parte. Além também de cobrar as empresas, órgãos e governos para que façam políticas públicas, no caso do governo, e também empresariais, no caso da iniciativa privada, que visem essa preservação e conservação do meio ambiente. Dito isso, meus queridos, a gente encerra
mais uma aula de Sociologia. Espero que a aula tenha sido boa e proveitosa para vocês e a gente já deixa aqui marcado o nosso próximo encontro para a próxima videoaula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.